Sabe aquela sensação de estar, assim, sempre correndo, mesmo quando você está parado? Sei perfeitamente. É como viver numa montanha-russa digital, sabe? Uma subida de ansiedade, aí vem uma queda rápida de dopamina e tudo numa velocidade absurda. Uhum. Desde a hora que o celular desperta até aquele último scroll antes de dormir, que a gente faz quase sem pensar, parece que o ritmo nunca desacelera. Nunca. E essa percepção não é só um sentimento, né? Ela é uma realidade que dá para medir. Os materiais que a gente analisou para hoje trazem uns dados bem diretos. Tipo, O Relatório Digital 2024, por exemplo, ele aponta que no Brasil a média de tempo online por pessoa é de 9 horas e 13 minutos por dia. 9 horas. Caramba, isso é mais que um dia de trabalho, é um terço do dia inteiro. Exato. E não é um tempo que a gente passa ali de boa. É um tempo que afeta, que se manifesta em cansaço mental, numa ansiedade que a gente nem sabe de onde veio e naquela dificuldade de se concentrar numa coisa só, né? Exatamente. Esse tempo tem um custo. E o ponto de partida de toda essa discussão é que esse excesso de estímulo tem um preço bem alto para a nossa capacidade cognitiva e para o nosso bem-estar emocional. Um preço que a gente paga sem nem ver muitas vezes. Sem nem perceber a transação, certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje, com base nessa análise toda, é justamente esse: entender os impactos dessa realidade e, quem sabe, explorar uns caminhos para uma vida com mais presença, mais intenção. A ideia não é demonizar a tecnologia, não, de jeito nenhum. É mais reaprender a dançar com ela, em vez de ser, sei lá, atropelado por ela. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, tem um conceito que me pegou muito, o tal do efeito 2x. Ah, sim. Essa é a manifestação mais clara da nossa pressa. A gente ouve podcasts e audiobooks no 2x, assiste vídeo acelerado. Resumo de livro. Isso. A lógica é otimizar cada segundo. O problema é que, fazendo isso, a gente está treinando o nosso cérebro a preferir a velocidade em vez da profundidade. E a vida inteira parece que entra nesse modo turbo, né? A gente pula de uma aba para outra no computador, de um app para outro no celular, e nesse processo a conexão real com o que a gente está fazendo, ela vai se perdendo. Totalmente. O mais irônico é que essa busca por ganhar tempo pode, na verdade, estar custando muito mais caro. Muito mais. Existe um custo de troca de contexto que é altíssimo. Tem um estudo citado no Wall Street Journal que é, assim, particularmente assustador. Conta aí. O nosso cérebro leva, em média, mais de 20 minutos para recuperar o estado de foco total depois de ser interrompido por uma única notificação. Peraí, 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos para voltar ao que estava fazendo depois de olhar uma mensagem? Nossa, isso é chocante. Se eu parar para pensar em quantas vezes meu celular pisca ou vibra numa hora. Pois é, parcial contínua. E essa fragmentação do foco não é um acidente, sabe? É o resultado de um sistema muito bem desenhado para manter a gente engajado. Sabe, essa ideia de consumir tudo em 2x e a interrupção constante me faz pensar se isso não é só um sintoma de algo mais profundo. É como se o cérebro estivesse sendo treinado para buscar a próxima recompensa, o próximo estímulo, o mais rápido possível. Exato. Isso tem tudo a ver com o que a psiquiatra Anna Lembke descreve como nação dopamina, não é? É a conexão central de todo o problema. Exatamente isso. O que acontece no cérebro é que cada like, cada notificação, cada rolada infinita no feed funciona como um microestímulo que aciona nosso sistema de recompensa. Libera um pulsinho de dopamina. Mas não é a mesma dopamina de uma conquista real. Não mesmo. É uma versão fast food dela. Uma gratificação instantânea e, de baixa qualidade. Entendi. E isso cria um ciclo vicioso, imagino. Perfeito. O cérebro, que evoluiu para buscar recompensas, começa a desejar esses estímulos rápidos e fáceis. Com o tempo, ele se dessensibiliza. A gente precisa de mais e mais estímulos para sentir a mesma satisfação de antes. E as consequências disso no dia a dia devem ir além de só perder o foco no trabalho. Deve afetar a paciência, a capacidade de planejar. Exatamente. A análise aponta para 3 consequências diretas e muito claras. A primeira é essa que você falou, nossa capacidade de manter o foco em atividades profundas, como ler um livro, ter uma conversa de verdade, um projeto complexo, fica muito prejudicada.
O cérebro fica viciado na novidade, no próximo clique. Isso. A segunda consequência seria a dificuldade em tomar decisões mais complexas, aquelas que exigem paciência, ponderação. Fica mais difícil resistir ao impulso. E pensar a longo prazo. Exato. O que leva à terceira consequência. A gente passa a desvalorizar as recompensas que demoram para chegar. Faz todo sentido. Por que eu vou me dedicar meses para aprender a tocar um instrumento se eu posso ter dezenas de pequenas satisfações agora, com estoques na tela? Essa é a lógica que se instala. Ok, entendi o impacto no cérebro, essa busca sem fim por estímulo. Mas e a nossa parte emocional? Porque não é só sobre produtividade, é sobre como a gente se sente. A ansiedade de ficar de fora, o famoso FOMO. Sim, o Fear of Missing Out. O medo constante de estar perdendo alguma coisa. Aquela ansiedade que vem da ideia de que, sei lá, em algum outro lugar, outras pessoas estão vivendo coisas melhores, mais interessantes, e para aplacar isso, a gente corre atrás de mais estímulos. Cliques, curtidas. Estímulos muitas vezes vazios. E o fascinante aqui é como isso afeta nosso estado neurológico. Esse bombardeio constante de informações, de comparações sociais, nos coloca num estado de alerta permanente. Modo de sobrevivência. Isso. É como se o cérebro estivesse operando em modo de sobrevivência o tempo todo, sempre escaneando o ambiente, buscando a próxima ameaça ou a próxima oportunidade imperdível. E isso deve ser exaustivo, viver assim o dia inteiro. E afeta os relacionamentos, né? É difícil se conectar com quem está na sua frente quando parte da sua atenção está sempre ali, no bolso, esperando o celular vibrar. A escutativa, a presença real, tudo fica comprometido, sem dúvida. É uma conexão superficial, no fim das contas. Tem uma analogia para isso que eu acho muito poderosa. A distração hoje é como um grifo mitológico que vive faminto. Ele está sempre à espreita, pronto para devorar sua atenção na primeira brecha. Nossa, que imagem forte. E é importante frisar que estímulo não é o mesmo que conexão. Muitas vezes, essa imersão digital é vazia e, no fim do dia, só gera mais exaustão e solidão. Então tá, se a gente está preso nessa montanha-russa, como é que desce dela? A solução que os materiais apontam parece quase contraintuitiva no nosso mundo barulhento. O silêncio. O silêncio criativo. Isso mesmo, a ideia é que a mente precisa de pausas, de espaço vazio para poder criar. Se a gente está o tempo todo consumindo conteúdo, não sobra espaço para produzir, para imaginar, para refletir de verdade. Eu adorei a metáfora do jardim silencioso. Se a nossa mente é um jardim e a gente permite esse tráfego constante de notificações, nenhuma semente de ideia original consegue germinar. Exato! É no silêncio que as ideias criam raízes. É nesse espaço que a gente finalmente consegue pensar com a própria voz, sem o ruído externo. E é importante esclarecer o que se entende por detox digital, né? O objetivo não é o abandono total da tecnologia, o que seria impraticável. Com certeza, é mais uma redefinição da nossa relação com ela. E uma parte central desse processo é algo que a nossa cultura nos ensinou a odiar: o tédio. Mas espera aí, o tédio, no mundo de hoje, com tanta competição, com a necessidade de estar sempre produzindo, o tédio não é um luxo, quase um sinônimo de improdutividade? Parece um conselho bem difícil de seguir. Eu entendo essa visão, ela é muito comum, mas o argumento aqui é que estamos confundindo estar ocupado com ser produtivo ou estar bem. O cérebro precisa desse espaço vazio, desse aparente não fazer nada. Para quê? Para processar informações, fazer conexões inesperadas, consolidar memórias. Quando a gente sai daquele modo de sobrevivência que mencionamos, ele retoma a capacidade de pensar com profundidade. O tédio não é um vazio a ser preenchido a qualquer custo. Ele é um espaço criativo. Um espaço criativo necessário. Ok, essa mudança de perspectiva é poderosa. Ver o tédio não como um inimigo, mas como um aliado. Mas isso é teoria. Como a gente coloca em prática? A análise traz um guia bem concreto, né? Um passo a passo. Sim. O primeiro passo é o que chamam de raio-x digital. Que é basicamente um exercício de autoconsciência. Exato. A sugestão é simples. Ao longo de um dia, anote os momentos em que você pega o celular ou abre uma rede social e se faz a pergunta-chave:
Isso está me energizando ou me drenando? É um diagnóstico. Mapear para onde a sua energia está indo. E depois do diagnóstico, a segunda estratégia é criar barreiras. Isso, criar barreiras contra a distração. Se o cérebro leva 20 minutos para recuperar o foco, o melhor é nem ser interrompido. Ações práticas, tipo desativar notificações que não são urgentes. A maioria não é, né? A grande maioria não é. E vai além. Manter o celular fora do campo de visão durante o trabalho, por exemplo. Não se trata de ter mais força de vontade, mas de arquitetar um ambiente que trabalhe a nosso favor. É mais fácil resistir se a tentação não estiver na sua frente piscando. Pois é. Inclusive, usar a tecnologia contra ela mesma, com apps que bloqueiam redes sociais por um tempo. Certo. Então, diagnóstico, depois barreiras. O terceiro passo, imagino, volta para a nossa discussão sobre o tédio. Reaprender a lidar com as pausas. Exatamente. Em vez de buscar o estímulo imediato em cada microintervalo do dia, a sugestão é cultivar o silêncio. Começar pequeno. Como? Tentar caminhar até a padaria sem fones de ouvido. Esperar na fila do café observando o ambiente, em vez de olhar para a tela. Esperar o elevador sem checar o celular. Pequenos atos de resistência. Isso. Contra o preenchimento de cada segundo vago. E isso leva à quarta estratégia, que é trocar estímulos vazios por experiências reais. O cérebro, viciado em dopamina digital, busca recompensas rápidas. Para contra-atacar isso, a sugestão é encontrar hobbies offline. Hobbies que exijam foco e tragam uma satisfação mais duradoura. Pode ser qualquer coisa. Jardinagem, aprender a cozinhar, ler um livro de papel. Atividades que nos colocam em estado de fluxo. Aquele estado de imersão total que o tempo parece desaparecer. Exatamente essa sensação. E uma dica prática para facilitar isso é ter uma lista pronta dessas atividades. Ah, boa. A decisão fica mais fácil. Não precisa gastar energia pensando o que eu faço agora. Ótima dica. E para fechar o guia, a quinta e última estratégia é definir momentos sagrados de desconexão. É criar rituais onde o digital não tem espaço. E os exemplos são bem acessíveis. Pode começar com uma refeição por dia longe do celular, só comer. Depois, tentar passar uma noite por semana sem redes sociais. E aumentando aos poucos. Gradualmente. Talvez um fim de semana por mês sem internet. O importante é a consistência. E um ponto crucial que a análise reforça é que o processo deve ser feito um passo de cada vez. Não adianta tentar acelerar o próprio detox. Colocar a desaceleração no modo 2x. Exato. Seria cair na mesma lógica que a gente está tentando combater. É sobre ter paciência consigo mesmo. Exatamente. No final, os ganhos são imensos. Clareza mental, relações mais presentes, com olho no olho, redução da ansiedade. E tempo de qualidade, que é aquele tempo usado com foco, com intenção. Isso. Gosto muito da conclusão de uma das análises que diz que descer da montanha-russa digital pode ser desconfortável no início. O silêncio incomoda, a falta de estímulo parece tédio. Sim, é uma espécie de abstinência. Mas o texto complementa dizendo que é nesse chão firme, depois da tontura inicial, que a gente volta a enxergar o caminho com clareza e, mais importante, as pessoas que estão ao nosso redor. É um reajuste de perspectiva, né? Do que realmente importa. No fim das contas, com base em tudo isso, talvez a verdadeira revolução digital não seja sobre o próximo app. Com certeza não. Talvez seja, ironicamente, sobre a sabedoria de saber quando se desconectar. Sobre usar a tecnologia como a ferramenta que ela deveria ser e não ser usada por ela. É a transição de um uso passivo e reativo para um uso consciente e intencional. E para encerrar, gostaria de deixar um pensamento final para reflexão que veio de um dos materiais e resume perfeitamente nosso debate. A pergunta que fica é: estamos vivendo a nossa vida ou apenas dando play no conteúdo em 2x?